A primeira noção básica é entender os tipos de esquemas que são disponibilizados para fazer essas bobinagens e rebobinagens das máquinas, né? Então aqui a gente tem três tipos de esquemas. O esquema ele é basicamente desenho, né, no qual podemos representar os bobinados da parte estatórica, que é a parte fixa da máquina, suas ligações internas, de tal maneira que a gente possa demonstrar os detalhes essenciais de cada circuito, né? Se as bobinas estão ligadas em série, quais são as ranhuras, quantas ranhuras são. Então, a principal vantagem, né, de ter esses esquemas é essa. E aqui a gente pode observar três tipos: o planificado, o frontal ou circular e o simplificado. Dentre os esquemas, os mais utilizados são os esquemas planificados. Os esquemas planificados, eles representam o estator como se tivesse cortado e estirado sobre um plano, né? Com todos os grupos de bobinas e conexões, como a gente pode observar aqui nesta figura. Aí tem também um esquema simplificado. Esse esquema simplificado, algumas pessoas trazem ele também. Ele é um esquema, como o próprio nome diz, ele tem as representações simplificadas de todo o grupo de bobinas por apenas uma bobina ou meia bobina. Se acontecem para outros grupos, né, a mesma coisa, então eles simplificam dessa maneira. E esse esquema aqui frontal circular, alguns textos trazem também essa abordagem, mas a gente pode focar mais no planificado, né, e em alguns casos, né, dependendo da complexidade das espiras, quantidade do motor, né, pode se trabalhar com um simplificado também. Aqui a gente tem uma revisão de algumas terminologias e apresentação também de algumas terminologias novas nessa questão das ações de bobinagem e rebobinagem. A espira, né, que é uma volta de fio, bobina, são várias espiras do mesmo tamanho, colocadas na mesma ranhura. O grupo caracteriza uma ou mais bobinas que formam polos magnéticos. Fase é constituída por grupos, né, no caso aí motores trifásicos. Conjunto, no caso de motores trifásicos, corresponde ao conjunto de três fases juntas, isto é, todo o bobinado do motor. E no que diz respeito ao conjunto para motores monofásicos, é formado pela fase principal e pela auxiliar. Terminologia interessante aqui é passo, né, que indica o tamanho de cada bobina. O passo ele é basicamente quantificado como o número de ranhuras existentes entre os dois lados de uma mesma bobina. E aí tem também o passo polar. Então, passo polar, que é a distância entre o polo norte e o polo sul adjacentes. Por outras palavras, pode ser definido como o ângulo de abrangência de um polo magnético. Então, aqui nessas figuras aqui no lado direito do slide, vocês podem observar com mais detalhes essa ilustração, né, dessas terminologias: bobina, passo, grupo, né, passo de bobina e passo polar. Então, vale a pena ter isso em mente aqui. Bobina de passo pleno ou passo inteiro, em linhas gerais, ela é basicamente a terminologia usada, né, quando a bobina ela tem o mesmo tamanho, ou seja, o passo da bobina é igual ao passo polar, tá? E a bobina de passo fracionário ou passo encurtado, ela é uma bobina em que a distância dela, né, o tamanho dessa bobina, o passo dela é menor do que o passo polar. A gente vai falar mais um pouquinho na frente, algumas subdivisões, né, dessas bobinas de passo fracionário. E quanto ao enrolamento, a gente já apresentou em outras videoaulas, né, enrolamento distribuído e enrolamento concentrado. Tem as características peculiares de cada um. E tem também o passo de fase. Então, voltando aqui a atenção para essa figura aqui no lado direito do slide, dá para destacar aqui também a questão dos tipos de enrolamento, né, enrolamento imbricado e o enrolamento concêntrico. Então, quando vocês virem aí nos estudos enrolamento imbricado, é basicamente esse arranjo, né, que a gente tem. Ou seja, os passos do enrolamento imbricado, os passos de bobina são iguais.
E no enrolamento concêntrico, naturalmente, a bobina vai ter o mesmo centro, então, consequentemente, o passo de bobina vai ser diferente, né? Ela vai ter passos diferentes. E aqui abaixo, só para ilustrar um pouco, né? Essa questão do passo fracionário e passo inteiro, né? E no passo fracionário, você vê aqui, né, nitidamente que o passo de bobina ele é menor do que o passo polar. E já no caso do passo inteiro, os passos são iguais, né? Dos dois. Só uma observação aqui com relação ao tipo de enrolamento imbricado e o fato de poder também ter o passo fracionário, né? É que, de fato, às vezes o pessoal costuma usar isso aí no projeto das máquinas, né? E tanto na rebobinagem também na bobinagem, pois além de economizar material, quando a gente usa aí um passo fracionário, ou seja, o passo da bobina é menor, então consequentemente a gente vai usar menos material, ou seja, menos cobre, né? E aí esse efeito, além de reduzir o custo, né? Porque o cobre tem o seu custo aí associado, vai reduzir também as harmônicas da força eletromotriz induzida nos enrolamentos, tá? Então, isso aí, consequentemente, vai resultar em menores perdas por corrente parasitas e esterese. Aqui podemos observar algumas ferramentas e equipamentos básicos nas ações de bobinagem e rebobinagem das máquinas. Detalhe para bobinadora, né, que é basicamente o principal equipamento aí utilizado para fazer as bobinas, formar as bobinas. A bobinadora ela pode ser manual ou elétrica, né? Tem vários tipos aí, tem muitas bobinadoras também sofisticadas a nível industrial. Mas aí, para trabalhar com motores pequenos, né? Em oficinas, por exemplo, mais simples, dá para trabalhar também com essas bobinadoras manuais. Dá para fazer muita coisa aí legal. Vai ter uns vídeos extra no Google Sala de Aula, eu sugiro acompanhar e ver com mais detalhes aí essas máquinas, né? Interessante a bobinadora. E ela na bobinadora você vai ter as formas, né? Essas formas aí que vai caracterizar justamente a formação para os tipos de bobina, né? O passe dela, passe 8, passe 10, passe 12. Então isso aí vai ser basicamente com essas formas aí. Tem forma de alumínio, forma de madeira. Então, vai ter também vídeos aí para vocês acompanharem essas formas. Aclamadores, né? Para aclamar bem, alojar bem as bobinas nas ranhuras, né? Nos espaços. Tem um material também são um papel isolante para isolar as bobinas, né? Tem também o paquímetro. O paquímetro pode ser tanto digital como analógico. Ele é muito útil, né, também para você pegar um motor que vai fazer uma manutenção, o motor está danificado e vai ver aí qual é a bitola do fio do motor, né, que está lá nas bobinas do estator. Aí, com o paquímetro você pode ter uma medição precisa aí de qual bitola que está sendo lá utilizada, né, para vocês fazer a substituição. Aqui nós temos algumas expressões para dar uma noção básica dos cálculos, né? No caso do rolamento tipo imbricado. Então, para você quantificar o passo polar, basicamente é pegar o número de ranhuras já no estator da máquina e dividir pelo número de polos. Então, vai ter aí essa variável YP, né? Caracteriza o passo polar. E o passo da bobina, como comentado anteriormente, né? Tem um passo pleno, um passo inteiro. Esse caso aí, o passo da bobina vai ser igual ao passo polar. E aí vai ter também os tipos fracionário e superior. O fracionário geralmente é muito utilizado, né, no motores imbricados. Você pega aí o passo polar da bobina e multiplica por um fator 4 quintos, né? Isso aí vai dar mais ou menos alguma coisa próxima a 80% do passo polar. E o superior seria 6 quintos, né? É um pouco maior. Então, vale a pena focar mais no fracionário. Então nós temos uns exemplos aqui que eu acabei passando rapidamente, mas veja esses exemplos aqui para cada tipo de bobina, né? Então, bobina de passo inteiro. Nesse caso, o motor de 36 ranhuras e 2 polos. Vai ter 18 dentes e as ranhuras vão ser representadas, né, pelo número 1 até o número 19. E no caso fracionário, nesse mesmo exemplo, vai dar um número quebrado. Aí como é que a gente resolve? Aí, basicamente você vai ter duas situações, né? Você pode considerar tanto 14, aproximar para baixo ou para cima. Então aí fica aí a critério
do eletricista, né, do bobinador, escolher esse ponto aí, só essa tensão, né? Se for 14 dentes, aí você vai ver essa representação no extrator nas ranhuras de 1 a 15. E se for 15 dentes, vai ser nas ranhuras de 1 a 16. E aqui a gente tem um outro exemplo, nesse caso aqui a máquina ela tem 36 ranhuras e 4 polos, né? Tem um passo a passo aqui desses itens para calcular os, os passos, né? Passo polar, passo da bobina fracionária. Nesse caso aqui tem um arredondamento, né? Arredondador para mais. E também tem um parâmetro aqui novo que é número de bobinas por polo e por fase ou por grupo, né? É basicamente para você saber aí por fase, né? Quantas bobinas vai ter aí e por polo. Nesse exemplo aqui deu 3, a ilustração desse esquema das bobinas está aqui nessa figura. Então perceba que é uma máquina trifásica, né? Trata-se de uma máquina trifásica em que os enrolamentos são do tipo imbricado, as cabeças das bobinas se cruzam, né? Nesse caso, se elas ficassem todas centralizadas, né? Aí seria um tipo de enrolamento concêntrico, né? Mas não é o caso desse exemplo. No contexto de polos, né? Dos polos gerados aí nas bobinas, tem aí de formação de polos. Então, o que vale a pena frisar aqui é que um polo ele é formado por uma ou mais bobinas ligadas em série, tá? A corrente que circula nessa bobina sempre vai ser no mesmo sentido, né, para garantir a formação de um polo. E aqui a gente tem um exemplo onde podemos observar que a corrente entrando aqui nessa ranhura 5, né, número 5, então vai concentrar um polo aí ao centro, né, dessas bobinas ligadas aqui. E a corrente saindo no outro ramo, na ranhura 9, vai concentrar um outro polo. E para fechar essa discussão da formação dos polos, vale destacar aqui o conceito dos polos ativos e polos consequentes. Basicamente, é o arranjo de como as bobinas estão conectadas, elas são ligadas. Então, vale aqui essa observação de polos ativos. Então, as bobinas são ligadas ao contrário uma da outra, como a gente pode observar nessa figura aqui. Então, formando aqui dois polos, tá? E polos consequentes, basicamente as características de você identificar uma geração de polos consequentes é mais usado para máquinas de 4 ou mais polos. Então, perceba aqui nessa ilustração que você tem metade dos polos ativos e metade dos polos, os outros polos são gerados por consequência. No caso, consequência de quê, né? Consequência dos polos ativos. Né? Então, é só para esclarecer melhor que cada polo ativo, né, ele vai gerar consequentemente um polo oposto. Então, por isso aí, esses polos, por consequência, né, são consequência dos polos ativos. Bom, então era isso. Basicamente, a ideia era dar uma visão geral dos principais fundamentos aí associados com as atividades de bobinagem e rebobinagem. Vai ter aí umas sugestões de vídeos extras, né, com uma demonstração muito mais didática, né, para vocês entenderem melhor. E se ficou algum ponto em aberto, com certeza vai ter aí vocês vão poder encontrar nessas leituras complementares que eu vou deixar também no Google Sala de Aula e vai servir também, principalmente esse material da VEG, vai servir também como um guia de consulta, né, futuramente para quem for seguir carreira. Então vai ser interessante. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Eu vou botar um, outra gravação de uns exercícios, né, de interpretação desses esquemas.